Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O primeiro container cai na água antes que você possa gritar uma ordem. Você está no mar há 23 anos e nunca viu uma tempestade se comportar assim. Não como uma fúria que chega e vai embora, mas como algo que decide deliberadamente desmontar o navio, peça por peça. Toda a carga, container após container, laranjas, azuis, enferrujados por 1000 viagens, se solta das amarras como se fossem de papel, e cada um que bate na água soa como um tiro enorme, seco, definitivo. Você grita uma ordem que ninguém ouve. O convés inclina-se mais do que um navio deveria inclinar-se sem virar. E então, sem aviso, uma onda o levanta por inteiro, arranca-o da amurada que você achava segura e o devolve ao mar como quem devolve algo que já não precisa. A água está gelada e negra. Você engole sal, engole medo, engole os 23 anos de ofício que de nada servem quando o próprio mar decide que você já não é tripulação, mas apenas mais um corpo flutuando entre a carga perdida. Ao seu redor, na escuridão iluminada apenas pelos relâmpagos, você vê silhuetas de outros contêineres afundando devagar, engolidos pela água como se o mar os estivesse classificando, escolhendo quais ficam e quais deixa flutuar mais um pouco. Não há tempo para pensar nos companheiros que ficaram a bordo, nem se o navio continua inteiro, nem em nada que não seja o próximo segundo de sobrevivência. Você vê um volume laranja perto, semi-submerso, girando lento no meio do caos. É um container, um dos que caíram milagrosamente ainda flutuando, sustentado pelo ar que ficou preso dentro. Você nada em direção a ele com a última força que lhe resta, com essa teimosia de marinheiro que não sabe fazer outra coisa senão agarrar-se à única coisa sólida que o mar lhe oferece. Você o alcança. Você sobe em cima como pode, ancorado contra o metal frio e enferrujado. Dedos cravados nas dobradiças tortas de uma porta que pende meio aberta. A tempestade continua rugindo, mas já não importa. O corpo exausto decide por você. Os olhos se fecham, o mundo se apaga, e a última coisa que você sente é o balanço do container levando-o para algum lugar que você não escolheu. Antes disso, antes da carga caindo, antes da água negra, você era um homem com um contrato a mais a cumprir. Marinheiro de um cargueiro imenso, daqueles que transportam contêineres por milhares, atravessando oceanos que você já conhece de memória, embora nunca deixem de surpreendê-lo com alguma tempestade nova. Você tinha uma casa pequena perto do porto com uma mulher que aprendeu a esperar sem reclamar em voz alta, não porque não doesse, mas porque depois de 20 anos ela decidiu guardar a dor para quando você estivesse em casa e usar o resto do tempo para simplesmente continuar vivendo. E um filho de 17 anos que já quase não olhava para você nos olhos quando você chegava, como se tivesse aprendido a se proteger da próxima despedida, guardando distância de antemão. Esse último contrato era, você tinha prometido a si mesmo, o último de verdade. Dinheiro suficiente poupado, anos suficientes embarcado, ausência suficiente acumulada para que não fosse mais preciso nem uma viagem. Você voltaria, desta vez sim, para tentar reconstruir o que a distância havia desgastado sem que você percebesse. Viagem após viagem, como a ferrugem que corrói um container por fora, enquanto dentro a carga segue intacta, alheia ao que acontece na superfície. Você saiu um momento, já vai te chamar depois. Lembra-se da última ligação que fez do porto, antes de zarpar com o sinal cortando-se a cada poucos segundos? Sua esposa perguntou com aquela voz que já não soava zangada, mas simplesmente cansada, se desta vez você chegaria de verdade para o aniversário do seu filho. Você disse que sim, que desta vez prometia a sério, que seria a última viagem antes de ficar em terra para sempre. Ela ficou em silêncio
um instante. O tipo de silêncio que você já conhecia bem, o de alguém que tinha ouvido essa mesma promessa muitas vezes demais para acreditar completamente. Sim, desta vez eu prometo a sério. Será a última viagem. Mas ela escolheu confiar mais uma vez porque a alternativa de deixar de confiar de todo doía ainda mais. Seu filho, em vez disso, não quis falar ao telefone dessa vez. Pediu à sua esposa que lhe passasse o aparelho e ela disse com cuidado que ele tinha saído. Saio um momento. Já vai te chamar depois. Que já te chamaria depois. Você sabia que não era verdade. Sabia que ele estava ali do outro lado da porta, decidindo que não valia mais a pena uma conversa a mais que terminaria. Como todas, com a mesma despedida de sempre. Você não chegou a cumprir essa promessa antes que a tempestade decidisse outra coisa por você. Você acorda com areia na boca e o sol batendo direto nos seus olhos. Você está jogado sobre o container laranja, já encalhado, meio afundado na margem de uma praia que você não reconhece. Ao seu redor não há nada mais do que selva densa. Um silêncio estranho, nem gaivotas, nem motores, nem vozes, e o som constante do mar atrás de você, indiferente a tudo o que acaba de acontecer. Você grita. Sua própria voz soa estranha, fina, perdida entre as árvores. Ninguém responde. Você vasculha a praia inteira, procurando algum resto do naufrágio, algum companheiro, algum bote. Não encontra nada mais do que esse único container laranja amassado, com uma de suas portas pendurada torta, como a única testemunha sobrevivente de tudo o que aconteceu naquela noite. Você encontra água doce correndo entre as rochas, rio abaixo de uma pequena cachoeira. Você bebe até que o corpo deixe de tremer e entende com essa clareza fria que chega depois do choque que você terá que sobreviver ali até que alguém, se alguém, te encontre. Você passa o resto do dia reunindo folhas de palmeira, cipós, troncos caídos. Constrói uma cabana pequena, desajeitada, apoiada contra umas rochas, usando o container como parede traseira, como se aquele pedaço de metal enferrujado fosse a única coisa do mundo anterior que você ainda podia tocar. Enquanto trabalha, a mente vai, sem permissão, para os mesmos pensamentos de sempre. Quantas vezes você se salvou de algo pior no mar sem agradecer realmente? Quantas vezes confundiu a ausência com o sacrifício? Quantas vezes disse ao seu filho, da próxima vez? Sabendo no fundo que a próxima vez seria exatamente igual a todas as anteriores. O som do facão cortando galhos se mistura na sua cabeça com o som do telefone cortando naquela última chamada e por um instante você não sabe se está construindo um refúgio contra a chuva ou contra algo muito mais velho que a tempestade desta noite. Quando a noite cai, começa o frio. Um frio estranho que não deveria ser sentido em uma ilha tropical. Um frio que sobe de dentro, não de fora. Você pensa que é o naufrágio, o esgotamento, talvez uma infecção de alguma ferida que você não notou? Você entra na cabana, deita-se sobre as folhas e a febre te vence antes que você possa terminar de se preocupar. Em algum momento daquela noite, entre o delírio e o sono, você pensa ouvir um canto distante em um idioma que não reconhece, misturado com o som de cascos, batendo em algo que não é exatamente terra, nem exatamente água. Acha que sente também um calor doce entrando pela sua garganta como seiva de árvore, e uma mão, ou algo parecido com uma mão segurando sua cabeça, enquanto o corpo inteiro arde por dentro. Você não sabe ao acordar se foi real ou se foi apenas a febre inventando companhia para não te deixar sozinho na pior noite da sua vida. Quando você abre os olhos, a cabana já não existe. Você está dentro de uma construção enorme, de paredes feitas de madeira escura entalhada e pedra maciça. As portas são altíssimas, muito mais do que qualquer pessoa precisaria. As janelas também. Não há cadeiras, não há camas como as que você conhece. Você está recostado sobre um leito feito de fibras vegetais, trançadas no centro de um ambiente que cheira a ervas queimadas
e madeira velha. A febre desapareceu por completo. Você tenta se levantar confuso e é nesse instante que você nota. Seu corpo mudou. Onde deveriam estar suas pernas, há 4 patas. Da cintura para cima você continua sendo humano. Da cintura para baixo, você se converteu em um cavalo. O pânico sobe pela sua garganta como água do mar. Você tenta se levantar e cai. Você tenta de novo e volta a cair, escorregando sobre patas que não reconhece como suas, respirando cada vez mais rápido até que o instinto, o mesmo instinto que te fez agarrar-se ao container no meio da tempestade, te empurra para sair daquela construção de qualquer jeito, arrastando-se se for preciso, buscando algo, qualquer coisa que se pareça com o mundo que você conhecia. Do lado de fora, espera algo que também não conhecia. Há uma aldeia inteira observando você em absoluto silêncio. Todos os habitantes têm a sua mesma forma impossível. Torso humano, corpo de cavalo, cascos batendo na terra batida. Nenhuma parece assustada. Estão mais bem extremamente surpresas, algumas com a boca aberta, outras imóveis no meio de uma tarefa. Cestas de barro penduradas esquecidas de suas mãos. Nunca viram um centauro como você. Você nunca viu um centauro como elas. Nenhum dos dois lados entende o que está acontecendo. Uma figura jovem de pelagem cor de barro queimado e olhos que vigiam como quem leva anos cuidando de uma costa, se separa do grupo e se aproxima devagar com as mãos abertas, como quem se aproxima de um animal que também pode morder. Svenna dirá depois a alguém, quando por fim você conseguir entender os sons desta ilha. Guardiã dos limites da costa. Ela não diz nada ainda, só toca seu ombro humano, o único pedaço de você que ainda se parece com o que você era. E esse gesto simples, sem palavras, é a primeira coisa que te faz sentir que talvez você não vá enfrentar isso completamente sozinho. Os dias seguintes são um aprendizado constante e humilhante. Svenna e depois uma jovem de cabelos escuros entrelaçados com pequenas flores chamada Neira te ensinam a andar sobre as 4 patas novas. Te ensinam a correr sem cair, a subir terrenos inclinados sem escorregar, a usar a cauda para manter o equilíbrio que antes nem sabias que existia. Você insiste uma e outra vez na mesma frase: eu era humano. Elas te olham com a mesma expressão com que se olha para alguém que diz algo bonito, mas impossível de acreditar. Para elas, o que você diz é como se alguém afirmasse ter sido um pássaro. Não há maldade na incredulidade delas. Só a distância enorme entre 2 mundos que nunca deveriam ter se tocado. É a anciã da aldeia, quem finalmente escuta sua história completa sem interromper, sentada junto ao fogo central, enquanto o resto da comunidade dorme. Yolara te diz quando finalmente te apresenta a alguém. Assim me chamam em sussurros de respeito. Há mais gerações do que posso contar. Escuta seu relato do cargueiro, dos containers, da tempestade, do container laranja que salvou sua vida. Não diz que você está mentindo, nem afirma que você tem razão. Depois de um longo silêncio, com a voz baixa de quem escolhe cada palavra com cuidado, responde: há muitas gerações ouvimos histórias sobre outro mundo. Há muitas gerações ouvimos histórias sobre outro mundo. Um lugar onde existem seres chamados humanos e criaturas chamadas cavalos que vivem separadas sem nunca se fundir em um só corpo como o nosso. Sempre acreditamos que era apenas uma lenda antiga contada para explicar de onde viemos. Talvez você tenha chegado desse lugar. Nós o chamamos de mundo dos cavalos. Então, o que me aconteceu? Por que este corpo? Isso é o que ainda não sei, diz Yolara olhando o fogo. Se já consegue sentir esta ilha na sua própria pele, conte-me nos comentários de onde você está me ouvindo. Passam as luas. Você aprende o idioma da aldeia, seus costumes, sua forma de viver sem guerras, sem dinheiro, sem reis. As decisões são tomadas em conselho, entre todas, e cada centaura tem uma função clara na comunidade. Algumas cultivam a terra, outras constroem, outras guardam os limites da floresta.
Descobres que não existe entre elas a palavra exata para trabalho, no sentido em que a usavas na tua vida anterior, aquela obrigação pesada que te afastava de tudo o resto. Existe, em vez disso, uma palavra que se traduz mais para contribuição, algo que cada uma escolhe dar, de acordo com o que sabe fazer, sem que isso implique a ausência das outras coisas da vida. Ninguém nesta aldeia desaparece meses a fio devido à sua contribuição. Ninguém volta diferente, cansado, estranho para sua própria família. Depois de dar, é-te atribuída, com o tempo, uma tarefa própria: ajudar a reparar os canais de água que descem da montanha até as plantações. Um trabalho que fazia sem saber, de forma semelhante no cargueiro, a rever tubagens e condutas. É a primeira vez em anos que um trabalho não te afasta de ninguém, mas antes te aproxima. Todas as tardes, quando a tarefa termina, voltas à aldeia para comer com as outras, não para uma cabine vazia a olhar para o teto. Com o tempo, deixas de ser um visitante. Começas a reconhecer as vozes antes de veres os rostos, a saber em que dia do ciclo lunar semear e qual colher, a distinguir o fumo de cada fogueira pelo seu cheiro. Descobres que pertencer não é um sentimento grande e repentino, mas a soma silenciosa de 1000 pequenos detalhes que um dia, sem aviso, já fazem parte de ti. Neira leva-te às grutas da costa, onde o mar entra e sai como uma respiração lenta, e mostra-te uma pedra lisa e escura, moldada por décadas de maré, que a sua família guarda desde sempre, sem saber muito bem porquê. Esta pedra ensina a gratidão, diz, colocando-a entre as tuas mãos, que se recebe do mar sem exigir e se devolve sem calcular. Torala, a mais velha, de pelagem cinza escura e braços marcados por décadas de trabalho na encosta, põe-te a cavar ao seu lado nos socalcos da montanha, até que as tuas mãos, ainda humanas, ainda as mesmas mãos de sempre, sangram como as dela devem ter sangrado há muito tempo. Ao cair da tarde, ela entrega-te uma pedra rústica e áspera. Esta ensina o sacrifício, diz, que existe um tipo de amor que se mede na ausência, não na presença. Pensas no teu filho, na tua esposa, em cada viagem que confundiste com a única forma possível de os amar. Kirena, a mais jovem e silenciosa das três, guia-te entre as raízes da floresta mais antiga da ilha, até uma pedra coberta de musgo, que parece ter crescido juntamente com as árvores. Esta ensina o pertencer, diz. A raiz é o lugar onde se decide todos os dias ficar. Nenhuma das três sabe com certeza para que servem essas pedras. Só sabem que as suas avós as guardaram, e as avós das suas avós antes delas, como parte de um ritual antigo que a aldeia repete a cada ciclo lunar, sem já recordar o seu verdadeiro significado. Com as 3 pedras reunidas, algo começa a sentir-se diferente na aldeia. Não é apenas a tua presença que mudou. É que pela primeira vez em gerações, alguém volta a perguntar por que se faz o ritual, em vez de apenas o repetir. Yolara reúne-te junto a Isvena, Neira, Torjala e Kirena, em frente ao círculo de pedras antigas, no centro da floresta. Este ritual deixou de funcionar há muito tempo. Já não sentimos o que as nossas avós descreviam sentir. Acreditamos por gerações que simplesmente se tinha desgastado como tudo o que é velho se desgasta. E agora penso que talvez nunca estivesse desgastado. Talvez só lhe faltasse algo que nós não podíamos dar. Alguém que viesse de fora, alguém que viesse precisamente do mundo dos cavalos. Sentes, pela primeira vez desde o naufrágio, algo semelhante a um propósito. Não a obrigação fria do contrato no cargueiro, mas algo diferente. A sensação de que a tua presença aqui, por mais impossível que pareça, poderia significar algo mais do que um acidente. Investigas, junto com Yolara, os símbolos gravados em pedras esquecidas à beira da aldeia, ruínas cobertas de trepadeiras que ninguém visitava há gerações. Passam tardes inteiras a limpar o musgo com as mãos, a decifrar traços que nem as mais velhas do conselho se lembram de ter aprendido a ler,
apenas a repetir de memória, geração após geração, sem já saberem o que significavam. Alguns símbolos repetem-se nas 3 pedras que reuniram: um círculo aberto, uma mão estendida, uma raiz que se dobra sobre si mesma sem se quebrar. Isto não é uma instrução, diz Yolara numa tarde, passando os dedos sobre o símbolo da mão estendida. É uma pergunta. E as perguntas não se resolvem repetindo palavras, resolvem-se respondendo com algo verdadeiro. Encontram juntos que o ritual original não pedia 3 pedras isoladas, mas sim as 3 unidas por uma 4ª coisa. Uma promessa dita em voz alta, em frente a toda a comunidade, por alguém disposto a cumpri-la. Nenhuma crônica antiga explica que tipo de promessa. Apenas fica claro que devia custar algo real a quem a fizesse. Não ser um simples gesto cerimonial vazio de sacrifício. Na noite em que reúnem as 3 pedras no círculo, com toda a aldeia presente, sentes um alívio enorme, do tipo que se sente quando uma longa tempestade finalmente amaina. Colocas as pedras no centro. Yolara começa a entoar as palavras antigas, e por um instante, apenas um instante, o próprio ar parece vibrar. O fogo cresce sem que ninguém o alimente, e acreditas ingenuamente que já acabou. Então, tudo para. O fogo volta ao seu tamanho normal. As pedras deixam de brilhar. Yolara olha para ti, e no seu rosto não há decepção, mas algo mais parecido com a certeza de que o caminho ainda não chegou ao fim. As pedras despertaram, diz, mas o ritual não se completou. Falta a promessa, e uma promessa não pode ser proferida sem saber, com total honestidade, o que se está disposto a dar em troca. Essa noite, afastas-te da aldeia, caminhas até a margem, até ao mesmo contentor laranja onde tudo começou, já meio coberto de areia e trepadeiras depois de tantas luas. Sentas-te contra o seu lado enferrujado e pensas na tua esposa, no teu filho, na promessa que lhes fizeste antes de zarpar, a de que essa seria a última viagem. E entendes, com uma dor que não esperavas, que a promessa que este ritual pede não é uma promessa qualquer, é o mesmo tipo de promessa que lhes quebraste sem querer. Todas as vezes que embarcaste pensando que a ausência era a única forma possível de cuidar daqueles que amavas, passas a mão sobre o metal frio e enferrujado do contentor, sentindo sob os dedos as mesmas amolgadelas que sentiste na primeira noite, quando ainda eras apenas um náufrago sem nome para o que te estava a acontecer. É curioso, pensas, como este objeto feito para transportar carga alheia de um porto para outro, sem nunca perguntar o que há dentro, acabou por ser a única coisa constante entre as tuas 2 vidas. O ponto exato onde o mundo que conhecias e o mundo que mal começas a entender se tocam. O mar, essa noite, soa diferente, mais grave, mais lento, como uma respiração enorme que sobe do fundo da água. Por um instante, entre a escuridão e as lágrimas que não consegues conter, acreditas distinguir uma forma na espuma. Mal um segundo, a silhueta de algo, alguém que te observa de onde a água deixa de ser transparente. Não é uma ameaça. É, se acaso, uma testemunha antiga, tão velha como a própria ilha, que parece ter visto passar por esta mesma margem todos os que chegaram partidos antes de ti, buscando, sem o saber, a mesma promessa que agora te cabe cumprir. A forma dissolve-se tão rápido como apareceu, mas fica-te depois a certeza estranha de que não estiveste realmente sozinho na tua pior noite desde o naufrágio. De que algo nesta ilha, o mar, a terra, o próprio ritual, esperam pacientemente há gerações que alguém, de qualquer mundo, chegasse disposto, finalmente, a prometer de verdade. Os dias que se seguem são os mais difíceis desde que despertaste transformado. Não porque o corpo te falhe, já quase esqueceste o quão desajeitado foste no início, mas porque cada gesto desta aldeia, cada tarde partilhada com Isvena, cada lição de Torjala, cada silêncio cúmplice de Quirena, faz-te sentir algo que há anos não sentias em tua própria casa, que pertences a um lugar sem teres que ganhar esse lugar com ausência. Numa tarde,
Enquanto patrulham juntos os limites da costa, como fazem quase todos os dias, Isvena pergunta-te sem rodeios: como era a tua vida antes de tudo isto? Conta-lhe do cargueiro, dos contentores, do salário que enviavas pontualmente todos os meses, como se o dinheiro pudesse substituir os jantares que perdeste. Os aniversários que só conheceste por fotografias enviadas semanas depois. Ela ouve-te em silêncio, sem te julgar, até que no final diz algo que te fica gravado. Nós não medimos o carinho no que se envia de longe. Medimo-lo no que se partilha de perto. Deve ser estranho vir de um mundo que confunde essas duas coisas. É Isna quem, noutra noite, sentada ao teu lado em frente ao mar, te diz algo que não esperavas. Poderias ficar, diz, sem rodeios, com aquela forma direta que a caracteriza. Ninguém aqui te obrigaria a voltar para um mundo que nem sequer sabemos se ainda existe para ti. Também eu tenho uma esposa, um filho. Também tinhas um mar inteiro para cruzar todas as vezes que te afastavas deles, e ainda assim escolheste cruzá-lo uma e outra vez. As palavras atingem-te mais forte que qualquer onda, porque ela tem razão. Durante 20 anos, escolheste a distância disfarçada de necessidade, disfarçada de sacrifício, quando no fundo também era, muitas vezes, a saída mais fácil perante a dificuldade de estar realmente presente. Essa mesma noite, sem conseguir dormir, entendes finalmente que promessa exige o ritual. Não é prometer que vais ficar na ilha, nem prometer que vais voltar ao teu mundo. É prometer perante ti mesmo, antes que perante mais ninguém, que deixarás de usar a ausência, qualquer ausência, em qualquer mundo em que acabes por viver, como refúgio para não enfrentares o que de verdade dá medo. É estar presente, vulnerável, sem a possibilidade de escapar quando as coisas se tornam difíceis. Voltas ao círculo, ao amanhecer. Yolara espera-te junto às 4 guardiãs, com toda a comunidade reunida num semicírculo silencioso. Estou pronto, dizes, e pela primeira vez a voz não te treme. Colocas as mãos sobre as 3 pedras e pronuncias, em voz alta, em frente a toda a aldeia, a promessa que trazes há dias a construir dentro do peito. Que seja qual for o mundo, onde eu terminar de viver o resto dos meus dias, escolherei a presença em detrimento da ausência, que deixarei de confundir o sacrifício com a desculpa, que aprenderei de uma vez a ficar, quando ficar for o mais difícil. As pedras ardem com uma luz suave. O fogo ritual acende-se sem que ninguém o toque. Um calor conhecido, o mesmo calor da febre na cabana, sobe-te das 4 patas até ao peito e por um instante não sabes se vais acordar homem ou centauro. Nem sequer sabes se isso ainda é importante. Quando o calor se dissipa, o céu sobre a aldeia muda de cor. Apenas um instante, como se algo enorme, invisível, até então, tivesse voltado a encaixar no seu lugar. O vento se acalma, as folhas param de dançar e então tudo retorna à normalidade. Só que agora, a normalidade parece diferente, mais plena, como uma nota musical que finalmente encontra seu acorde. Yolara sorri, algo que você quase nunca a vira fazer. O ritual estava completo desde sempre, ela diz. Apenas esperava alguém capaz de fazer essa promessa com total honestidade. O caminho. Sua chegada não foi um acidente. Era, talvez, exatamente o que esta ilha precisava há gerações. Naquela mesma tarde, Yolara o leva para um lado, longe do burburinho da celebração que já começa a se formar na aldeia. O caminho de volta se abriu novamente, diz ela. Posso senti-lo no ar onde antes havia apenas silêncio. O que isso significa? Que você pode ficar conosco como mais um desta comunidade, ou pode voltar ao mundo dos cavalos, ao lugar de onde veio. Se você escolher voltar, é provável que recupere sua forma anterior. Mas também é provável que nunca mais encontre o caminho de volta para esta ilha. O peso da decisão o esmaga mais do que qualquer tempestade que você tenha enfrentado no mar. Você pensa em Isna, em seu jeito direto de olhar, que já se tornou parte dos seus dias. Pensa em Meira, em Torjala,
em Quirena, em tudo o que elas lhe ensinaram sem pedir nada em troca. Pensa nesta aldeia que lhe deu incondicionalmente algo que seu próprio mundo levou 20 anos para pedir com clareza: presença. E você pensa em sua esposa, em seu jeito de esperar sem reclamar em voz alta, em seu filho encolhido daquela maneira que corpos acostumados à distância se encolhem. Você pensa na promessa que acabou de fazer diante de todo um povo, a de escolher a presença em vez da ausência, e entende que essa promessa não teria valor algum se a cumprisse agora, para ficar no lugar mais fácil de amar, em vez de voltar para o lugar mais difícil. Quero voltar, você diz, com a voz embargada. Quero voltar. Não porque não ame o que encontrou aqui, mas porque há uma promessa mais antiga que ainda devo cumprir. Não porque não ame o que encontrou aqui, mas porque há uma promessa ainda mais antiga por cumprir. E desta vez, quero cumpri-la de verdade. Yolara assente, sem surpresa, como se esperasse exatamente essa resposta. Antes de levá-lo de volta ao círculo, ela permite que você se despeça. Svena o abraça sem dizer nada, com aquele jeito direto que nunca precisou de palavras extras. Neira lhe entrega para o caminho uma pequena bolsa de fibra trançada com sementes da ilha, embora ambas saibam que talvez elas não sobrevivam à viagem entre um mundo e outro. Torjala pega suas mãos, as mesmas que sangraram cavando ao lado dela, e diz com aquela voz áspera, que raramente usa para algo terno, que o sacrifício que você aprendeu aqui não vai se apagar só porque você mudou de corpo. A mais silenciosa de todas é a última a se aproximar, e a única coisa que faz é tocar sua testa com 2 dedos, como quem planta, de propósito, uma lembrança exatamente onde depois será difícil encontrá-la. Nenhuma das 4 pede que você prometa voltar. Elas sabem melhor do que você que esse tipo de promessa não depende apenas da vontade, mas de caminhos que se abrem e se fecham segundo regras que nem a própria Yolara entende completamente. Então, feche os olhos, diz Yolara, e não tenha medo do que vier depois. Esta ilha não vai esquecê-lo, mesmo que você não consiga lembrá-la totalmente. Você fecha os olhos completamente. Quando os abre, está novamente deitado sobre o container laranja, na mesma praia onde tudo começou, com o sol batendo direto em seus olhos, exatamente como na primeira vez. Você se levanta devagar, suas pernas, 2 novamente, humanas, respondem com uma torpeza diferente, quase como se o corpo sentisse falta das outras 4 que teve durante tantas luas. Você olha a praia, as árvores, toda a selva que o rodeia, sente uma estranha familiaridade, como se conhecesse aquele lugar há muitos anos. Não entende por quê. Sem perceber, caminha exatamente pelos mesmos trilhos que percorreu antes, como se seu corpo lembrasse de algo que sua mente já perdeu. Reúne galhos secos e troncos caídos. Escreve na areia com letras enormes a única palavra que seu instinto de marinheiro sabe escrever em momentos como este: o tempo passa. Nenhum barco aparece, nenhum som, a não ser o vento e o mar de sempre, indiferentes. Então, muito longe, você ouve algo diferente. Levanta a cabeça. O som cresce. Torna-se inconfundível. Um helicóptero. Você corre para o container laranja, sobe rápido e começa a agitar os braços com toda a força que lhe resta. O barulho das hélices torna-se ensurdecedor. Levanta a areia em redemoinhos ao seu redor e por um segundo, entre o vento e a poeira, parece ouvir novamente algo parecido com cascos batendo na terra ao longe. Embora, quando você se vira, não haja nada além de selva quieta. A tripulação vê primeiro a palavra enorme na areia. Depois, vê você sobre o container, fazendo sinais desesperados. O piloto muda de rumo. O resgate chega, finalmente, depois do que quer que você tenha vivido naquela ilha que já começa, mesmo enquanto o helicóptero ainda sobrevoa a costa, a se desfazer em sua memória como a areia que o vento leva entre os dedos. Enquanto o helicóptero se afasta,
Você olha pela janela para a selva que se torna cada vez menor e sente uma tristeza profunda, do tipo que não deveria ser sentida diante de um resgate, como se estivesse deixando para trás pessoas que amava, mas não consegue lembrar seus rostos. Apenas resta um vazio difícil de nomear. E a certeza estranha de que um dia, em algum lugar, você fez uma promessa importante que já não lembra com palavras, mas que continua sentindo no corpo como um novo hábito que não sabe de onde saiu. Você volta para casa, abraça sua esposa na porta, mais forte e mais longo do que a abraçou em 20 anos de despedidas. Abraça seu filho, que no início resiste, encolhido como sempre, até que algo na forma como você o segura, sem pressa, sem o olhar já voltado para a próxima viagem, o faz ceder. Os meses que se seguem não são perfeitos. O hábito da ausência não se desfaz de um dia para o outro, nem em você, nem neles. Há noites em que seu filho ainda o olha com a mesma distância de sempre, e há manhãs em que sua esposa acorda esperando por reflexo que você já não esteja lá. Mas você escolhe ficar mesmo assim. Escolhe a cada manhã a mesma promessa que fez diante de um povo de centauros que já quase não consegue descrever com palavras. Presença sobre ausência, embora doa mais ficar do que partir. Com o tempo, seu filho começa a lhe contar coisas que antes jamais teria contado. Um problema na escola, uma garota que ele gosta, um medo bobo que não se atrevia a dizer em voz alta. Essa pedra ensina não é magia. Recebe-se do mar sem... É simplesmente o resultado lento de estar ali, dia após dia, até que a confiança volte a crescer onde antes havia apenas distância. Você cumpre a promessa, não embarca novamente. Procura trabalho em terra, algo mais simples, mais próximo, embora pague menos. Aprende, ainda desajeitado como naquele primeiro dia tropeçando sobre 4 patas que já não tem, a estar presente de uma forma que antes não sabia, doando algo verdadeiro. De vez em quando, ao ouvir o som distante das ondas ou ao sentir o cheiro do mar entrando pela janela, uma pergunta volta à sua mente sem aviso, sem que você consiga explicá-la completamente. Por que essa ilha, esse lugar impossível que já quase não consegue descrever com palavras, parecia seu verdadeiro lar? Você nunca terá uma resposta completa, e talvez, embora doa um pouco, esteja bem que seja assim, porque algumas promessas não precisam de explicação para continuar sendo cumpridas. Só precisam de alguém disposto, a cada dia, a escolher a presença sobre a ausência, mesmo que já não se lembre exatamente onde aprendeu essa lição. Às vezes, guardando coisas na garagem, suas mãos param um segundo a mais sobre alguma ferramenta velha, como se reconhecessem um peso, uma textura, um gesto de cavar ou esculpir que sua mente não localiza em nenhuma lembrança real. Às vezes, olhando seu filho dormir tarde no sofá, você sente uma gratidão enorme e sem origem clara, como se alguém um dia lhe tivesse ensinado em algum lugar que você já não consegue nomear, que a gratidão se pratica sem exigir nada em troca. E às vezes simplesmente você escolhe ficar um pouco mais na mesa depois do jantar, sem nenhuma pressa para se levantar, sem nenhuma viagem esperando no horizonte. E esse ficar, esse gesto tão pequeno, se sente como o cumprimento silencioso de uma promessa muito mais antiga do que qualquer palavra que você tenha dito em voz alta. Não porque não ame o que encontrei aqui. Se esta lenda o acompanhou até aqui, você já sabe onde nos encontrar para a próxima. Quero voltar. Não porque não ame o que encontrei aqui, mas porque há uma promessa mais antiga que ainda devo cumprir. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.